Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Último livro da Bíblia, bem fácil achar. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Queridos, o livro de Apocalipse é um livro extremamente mal compreendido, pouco lido, pouquíssimo estudado. Nós iniciamos um estudo sobre o livro de Apocalipse no início da pandemia e no segundo encontro nosso já veio o primeiro lockdown e nós paramos. Nós vamos retornar, se Deus quiser, em setembro e nós retomaremos ao estudo do livro de Apocalipse. E diferente do que muitas pessoas entendem, o livro de Apocalipse não é uma charada que Deus deixou para a sua igreja descobrir quando o mundo vai acabar, quem é a besta, quem é o dragão, como que é a marca da besta. E não foi o propósito deixar uma charada. Algumas pessoas pegam o livro de Apocalipse para tentar descobrir ali, né, alguns enigmas, como se fosse uma caça ao tesouro. E esse não foi o propósito. Deixar uma charada para que a igreja descobrisse como seria os últimos tempos. Quando João escreve a carta, o livro de Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia Menor, é por volta do ano de 96, de 81 a 96. Todos os apóstolos já haviam sido mortos, apenas João estava vivo. E ele estava exilado numa ilha chamada Patmos, por causa da pregação do Evangelho. Agora, queridos, pensa nisso. Todos os apóstolos morreram. E o que sobrou estava exilado. A igreja perseguida, a igreja sofrendo. E certamente o próprio João estava questionando qual era o propósito de Deus com tudo aquilo. O que é que aconteceria com a igreja? Qual que seria o destino, o futuro da igreja? O que aconteceria com o Evangelho debaixo de tanta opressão? E naquela ilha, Cristo se revela a João e mostra a João o que iria acontecer. E qual o propósito do livro de Apocalipse? Trazer conforto para a igreja, porque no livro de Apocalipse nós somos relembrados que o Cordeiro venceu, que Cristo morreu na cruz, que o seu sangue foi derramado e a sua obra será completa. Que a igreja, apesar de passar por dificuldades, a igreja permaneceria em triunfo e chegaria vitoriosa ao final. O livro de Apocalipse é um livro para consolar a igreja de que Deus é soberano, de que Cristo é o Senhor da igreja e que nós não devemos temer qualquer circunstância. E essa carta é destinada às 7 igrejas da Ásia Menor. A primeira igreja a ser colocada em pauta nessa carta é a igreja em Éfeso, a cidade de Éfeso. Uma cidade, a capital, né, a principal cidade da província romana na Ásia Menor. Uma cidade extremamente rica,
porém uma cidade que a sua economia girava em torno da idolatria. Ali ficava o templo da deusa Diana, e o comércio religioso ali era muito forte. Era uma cidade extremamente paganizada, livros de magia eram vendidos a rodo naquele lugar, todo mundo que chegava em Éfeso precisava pagar uma taxa para poder fazer o seu turismo religioso, para poder comprar os seus deuses, as suas idolatrias. E no templo da deusa Diana ficavam ali as prostitutas cultuais, onde mulheres se deitavam com os viajantes, com homens que iam ali cultuar dessa maneira para Diana. Muitas dessas mulheres engravidavam e como elas não podiam criar os seus filhos no templo, esses filhos eram jogados e acolhidos pela igreja. Mas um dia aquela cidade recebe a visita de Paulo. Paulo prega o evangelho e as pessoas se convertem naquele lugar. Mas os anos se passaram e aquela igreja recebe uma carta do próprio Cristo. Agora é o próprio Cristo. Antes era Paulo, escrevia, claro que inspirado pelo Senhor. Agora é o próprio Cristo que revela a João e fala: João, eu quero que você diga isso e isso para a minha igreja. E o contexto dessa carta é um contexto que, certamente, queridos, é compatível com o que nós temos vivido hoje. Algumas pessoas dizem que a carta às 7 igrejas da Ásia Menor significa que a igreja do Senhor vai ter esses comportamentos ao longo da história. E nós não cremos nisso, nós cremos que essa carta representa a igreja do Senhor, o número 7 representa a plenitude, completude. Então a igreja do Senhor ao longo da história, que apresentam essas características. E a falta de amor, a ausência do amor, é a característica negativa dessa igreja. E essa noite, queridos, eu queria falar sobre o reavivamento, reavivando o amor a Deus. Reavivando o amor a Deus. E a estrutura que essa carta apresenta, essa estrutura vai se repetir ao longo das demais cartas, basicamente a mesma estrutura. E eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Primeira coisa que o texto nos apresenta aqui é uma apresentação do próprio Cristo. A carta se inicia dessa maneira e diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ou seja, essa carta é destinada ao anjo, ou seja, ao mensageiro, o pastor da igreja em Éfeso. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas, queridos, representam os sete pastores das 7 igrejas. E Jesus disse que essas estrelas estão sendo conservadas na mão direita de Deus. Mão direita é sinal de autoridade, de poder, de força. E anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aqui o que o texto está dizendo é que Cristo anda no meio da sua igreja. Que Cristo não é displicente a respeito da sua igreja. A ideia, queridos, é de um general inspecionando a sua tropa. Cristo, ele anda no meio da sua igreja. A palavra diz que Deus habita no meio do louvor da sua igreja. Enquanto nós cantamos, enquanto nós oramos, o Senhor Jesus está entre nós. Ele está aqui nesse lugar, sondando cada coração, cada pensamento, cada mente, cada intenção, cada motivação. Saiba que os olhos do Senhor Jesus estão sobre você nesse momento. Ele anda no meio do candeeiro, no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E depois de se apresentar, esse texto nos apresenta algo interessante, que vai se repetir nas outras cartas. Primeira coisa que Deus faz, que Cristo faz, um elogio. A primeira coisa que essas cartas irão nos apresentar é um elogio que Deus faz à sua igreja. Ou seja, se Deus examina a sua igreja, Deus conhece os seus pontos positivos. Tanto de maneira individual, quanto no coletivo. Deus conhece os nossos pontos positivos, aquilo que é louvável na nossa vida. E aqui é destacado 3 coisas extremamente importantes.
Primeira coisa que o texto nos mostra: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Primeira coisa que Cristo destaca nessa igreja: o labor, o trabalho exaustivo. O labor, queridos, não é simplesmente um serviço, é um trabalho exaustivo. E Jesus elogia isso na igreja. Vocês são trabalhadores. Vocês não são crentes preguiçosos. Vocês são engajados, vocês são dispostos. Vocês não são de pegar as coisas e abandonar no meio do caminho. Como é importante, queridos, nós sermos comprometidos no nosso trabalho, no nosso serviço. Como é bonito ver uma igreja que serve, uma igreja que trabalha, uma igreja que tem vida, que tem ação, que tem atitude, que é engajada internamente, externamente. E a igreja na cidade de Éfeso era uma igreja que trabalhava de maneira exaustiva. Queridos, é horrível quando você chega em igreja, que uma das características da igreja é a igreja preguiçosa. Você precisa fazer alguma coisa, você não acha gente que tem disposição para trabalhar. Você precisa de alguém para resolver um determinado problema, você manda uma mensagem no WhatsApp, você vê que todo mundo visualizou, mas ninguém respondeu. Falta de disposição, falta de serviço, falta de trabalho. Nos nossos dias, a igreja de Éfeso, certamente eles brigariam para resolver o problema, porque era uma igreja que trabalhava, era uma igreja vigorosa. E Cristo faz esse elogio para essa igreja. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E perseverança, queridos, está ligado aqui à paciência. A igreja em Éfeso era uma igreja que tinha paciência, perseverança. Como eu falei para os irmãos, era uma igreja extremamente envolvida, presente, aliás, envolvida não, mas uma igreja que estava presente num contexto de idolatria. Aquela cidade girava em torno da idolatria. E os crentes, por se posicionarem de maneira correta, eles sofriam muita pressão. Eles eram boicotados economicamente, a vida social era comprometida, eles não conseguiam fazer parte de muita coisa que estava ali inserida na cultura, inserida na sociedade. Naquele período, queridos, havia chamado umas guildas, que eram um tipo de cooperativas. E toda cooperativa tinha um padroeiro. Então, os irmãos sabem que como é bom fazer parte de cooperativa, né? Assim, facilita muito a vida do trabalhador. Eu venho do meio rural, né, da Bahia, e, gente, como cooperativa foi bom para o povo. Mas fazer parte de uma cooperativa naquele tempo, necessariamente você estaria vinculado ao padroeiro daquela cooperativa, você deveria estar envolvido nas festas, em tudo aquilo que dizia a cultura religiosa do povo. E aquela igreja, por se posicionar, ela sofria perseguição, ela sofreu oposição. Mas o texto diz que ela resistia, porque era uma igreja que tinha paciência, ela tinha ânimo longo, ela conseguia resistir firmemente toda aquela cultura pagã que a cercava. Mas em terceiro lugar, Jesus, ele elogia o labor, a perseverança, mas também elogia o zelo doutrinário dessa igreja. Olha só, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Queridos, pensa numa igreja bem doutrinada. A igreja em Éfeso foi fundada por Paulo, que ficou ali por volta de 3 anos. Quando ele sai, ele coloca ali Timóteo. Timóteo, né, Paulo escreve 2 cartas a Timóteo. Um jovem pastor, mas crente, comprometido. E depois que Timóteo vai embora, o próprio apóstolo João assume o trabalho ali. E depois é aprisionado. Então é uma igreja bem doutrinada. E Jesus elogia a doutrina e a firmeza teológica daquela igreja.
Era comum naquele período, queridos, alguns pregadores itinerantes que se levantavam, chegavam na igreja, eu sou um apóstolo. E muitas igrejas, porque não tinham firmeza doutrinária, acabavam acolhendo aqueles homens, não conseguia detectar a heresia na pregação deles. E aqueles homens, além de causar um mal na doutrina da igreja, ainda afetava aquelas igrejas muitas vezes economicamente, porque eram exploradores. E o próprio Paulo, quando sai de Éfeso, ele fala, eu estou saindo, mas surgirão lobos no meio de vocês. Gente que é dizendo pastor, mas é picareta. Irmãos, o que eu acho interessante é que a própria igreja confrontou esses homens que se diziam apóstolos. Esses homens foram colocados no canto da parede, foram encontrados mentirosos. Sabe por quê? Porque aquela igreja conhecia a Bíblia. Aquela igreja tinha doutrina fundamentada, sólida. Queridos, nós recebemos muitas pessoas nessa igreja que vêm de um contexto onde os ditos apóstolos não podem ser confrontados. Pastores que pregam besteira no púlpito e quando a ovelha chega com toda educação, com todo respeito, chama no canto, com discrição e fala, pastor, o senhor falou isso na pregação, mas esse outro texto aqui diz outra coisa. Meu irmão, como que é? Você está questionando a minha autoridade pastoral? Cuidado, viu? Você está tocando no ungido do Senhor. E nós, em vez de nos curvarmos diante da autoridade da palavra, nós nos curvamos diante da autoridade do apóstolo, que não é apóstolo coisa nenhuma, que não prega a verdade, que não prega o evangelho verdadeiro que Cristo nos deixou. Queridos, a autoridade da igreja não é o pastor, é a palavra. E o pastor só tem autoridade enquanto ele está debaixo da palavra. A partir do momento que ele sai debaixo da autoridade da palavra, abandona essa igreja. Porque tem um lobo pregando para você. E mais cedo ou mais tarde vai lhe machucar. E quantos irmãos não chegam aqui machucados? Porque se converteram, não tiveram acesso ao estudo teológico correto, aprendeu muita coisa errada, queridos, e doutrina errada acaba com nossa relação com Deus. A doutrina errada fere o nosso coração. Uma doutrina errada nos faz nos curvar diante de homens que não são crentes. A autoridade dessa igreja, queridos. As autoridades dessa igreja, eu, o pastor Renato e os presbíteros, a nossa autoridade só é válida enquanto nós estivermos fiéis à palavra. Porque no dia que eu pregar besteira, o pastor Renato pregar besteira, qualquer um de vocês pode chegar no canto e confrontar com a própria palavra e falar, pastor, está errado. E nós temos a obrigação de curvar a nossa cabeça, não diante do irmão que nos repreendeu, mas diante da palavra que nos repreende. Queridos, pastor não é intocável, não. Os ditos apóstolos não são intocáveis. Eles precisam ser provados. E quando eles dizem que você não pode confrontá-los, eles estão indo de encontro com a própria palavra. Porque a igreja de Berea era uma igreja que quando o pastor pregava, eles iam para casa folhear, abrir para ver se era aquilo mesmo. Rapaz, deixa eu ver se é isso mesmo que o pastor disse. E Cristo elogia. Vocês são trabalhadores, vocês são fiéis, vocês permanecem firmes, vocês não cedem a pressões e vocês são doutrinariamente seguros. Vocês não engolem besteira de gente que chega pregando dizendo que é bispo, que é apóstolo, que é arquianjo, que é semideus, que é o que for. Vocês são fiéis à palavra. Vocês conhecem a minha palavra. O verso 3 diz, e tens perseverado, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Queridos, essa era a luta daquela igreja. Era lidar com as pressões externas,
de uma sociedade que era contra ela, mas era também lidar com ataques internos, de gente que surgia dentro da própria igreja, se dizendo irmão, mas estava ali deturpando o evangelho. Mas Cristo elogia aquela igreja. Vocês são trabalhadores. Vocês são perseverantes. E vocês são doutrinariamente sólidos. Meu querido, minha querida, não sei quanto tempo que você tem de igreja, mas você precisa conhecer a palavra de Deus de maneira profunda. Volta e meia a gente tem que estar falando com alguns irmãos. Irmão, peraí, não escuta esse pastor, não. Não, meu irmão, peraí. Deixa eu lhe dar umas referências boas aqui. Porque não tem condição nem de peneirar o que houve, falta de doutrina. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. Porém, depois de se apresentar e elogiar aquela igreja, Cristo ele faz uma crítica àquela igreja no verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Eu tenho contra ti, porém, com todas essas coisas positivas que eu acabei de falar ao teu respeito, eu tenho uma crítica para te fazer, igreja de Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Queridos, eu sou do sertão da Bahia, de uma cidade chamada João Dourado. Muitos aqui já ouviram muitas histórias de João Dourado. E na década de 90, Deus fez um avivamento naquela região, que foi algo que eu só vi em livros. Eu tinha por volta de 7 anos, mas a minha memória é muito viva para tudo aquilo que aconteceu naquele lugar. A liderança da igreja participou de um congresso, e quando essa liderança voltou disposta a se entregar completamente na mão do Senhor. E Deus começou a gerar um quebrantamento no povo, de acabar culto, gente se levantar, se colocar à frente e confessar os seus pecados. A igreja foi sendo comovida com aquilo. O povo começou a buscar uma vida de santidade, profunda, séria, sem oba-oba. Eu tenho na minha memória muito viva reuniões de oração. Tinha uma reunião que acontecia toda segunda-feira, 5h30 da tarde. Igreja presbiteriana, viu, gente? Chamada Clamor. Era o nome da reunião de oração, Clamor. Vai para o Clamor amanhã? Vou, sim, estou lá firme. Queridos, a igreja enchia. Dava quase 400 pessoas. Numa cidadezinha de interior, de pouco mais de 15 mil habitantes. A igreja enchia, os funcionários públicos saíam correndo do seu serviço para chegar, para não perder a hora. O povo que trabalhava na roça, às vezes chegava com a botina suja de lama. E as janelas da igreja eram disputadas. Quem não conseguia ficar na janela sentava no meio-fio. E com lágrimas nos olhos oravam, clamando ao Senhor. Um coração fervendo por Deus. Um coração sedento pelo Senhor. Tinha outra reunião que acontecia 6 horas da manhã, toda quarta-feira. Gente, dava 300, 400 pessoas na reunião de oração, 6 horas da manhã. Os filhos falavam com o pai: pai, mãe, me acorda para eu não perder. E o pai falava: não, então já se arruma, já deixa tudo pronto. E quando o pai ficava com pena de acordar a criança, o menino chorava depois. Por que não me chamou para ir para a reunião de oração, para a vigília? Muitos cultos terminavam, queridos, e a igreja não queria ir embora. Emendava, virava vigília. Os irmãos saíam da igreja e iam para casa uns dos outros para orar. E aquele calor, aquele amor por Deus, aquela sede pelo Senhor, impactava a gente de tal forma que eu lembro que uma das brincadeiras que nós tínhamos quando nós éramos criança, eu e os meus amigos, era brincar de culto. Aí eu pegava um cabo de vassoura, dizia que era guitarra, meu irmão pegava umas panelas velhas da minha mãe, para dizer que era o baterista, e realmente, um virou, um toca violão, outro toca bateria. Começou assim.
E eu falava, eu sou Gilmar, que era o guitarrista. Outro falava, eu sou fulano, que é o baixista. Eu sou o pastor. E a gente fazia, gente, o louvor, cantava umas 4 músicas, ficavam os irmãos sentados assim, nas outras crianças, terminava, o pastor subia, pregava, fazia apelo, a gente que estava tocando ia na frente, convertia. Era assim. Tamanho era o poder de Deus naquele lugar. E tamanho era o nosso amor por Deus. Nosso coração queimava pela presença do Senhor. E esses dias eu estava conversando com o João Luiz, né, baixista nosso aqui. E essa conversa eu acho que muitos se identificariam. Você lembra daquela fase que você mais buscou a Deus? Como que era a tua vida? Que você voltava do trabalho lendo a Bíblia. Doido para dar um glória a Deus dentro do ônibus. Não perdia um culto. Coração sedento por Deus. Tinha calor na alma. Tinha fervor pelo Senhor. Você não se atrasava para chegar no culto. Porque você desejava tanto esse momento, que você chegava até meia hora antes para poder orar e preparar o seu coração. E eu tenho certeza que quando você lembra com saudade. Porque foi a melhor fase da minha vida. E hoje eu olho para a minha vida, pastor, formado, 4 anos de seminário, estudante afinco de teologia, é o dia todo ligando para os outros, perguntando como é que está, preparando sermão, preparando estudo. Mas hoje Cristo me perguntou, cadê o calor no coração? Cadê aquele amor que você tinha? Atos 19 nos diz, irmãos, que quando essa igreja se converteu, eles queimaram os seus livros de magia, de encanto, no meio da rua. Aquela igreja era uma igreja que amava ao Senhor de todo o coração. Que se entregava na oração. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, Paulo destaca o amor daquela igreja. Mas agora, Apocalipse 2, o próprio Cristo denuncia, vocês abandonaram aquele amor. Vocês já não me desejam mais como vocês desejaram um dia. Vocês continuam trabalhando muito, vocês continuam bons de doutrina, bons de teologia, mas o coração de vocês não arde mais por mim. Queridos, a nossa doutrina é bonita. O nosso trabalho é importante, mas nada dessas coisas substitui o nosso amor por Deus. Deus quer ser amado, Deus quer ser desejado. Deus quer ser o teu primeiro pensamento quando você acorda. Deus quer que você passe o dia pensando nele, refletindo sobre a sua vida, pensando no que você precisa mudar, pensando no que você precisa fazer, pensando nas coisas que Deus tem te pedido e você até hoje não abriu mão para viver uma vida espiritual profunda, mergulhada na presença de Deus. Os irmãos que me conhecem há muito tempo sabem o quanto eu sou crítico com muita coisa da nossa igreja presbiteriana, não da Setor Sul. Eu não estou dizendo que não é a igreja que ora, mas a nossa igreja não é conhecida por ser uma igreja de oração. Infelizmente. E um dia eu conversando com um amigo meu que é da Assembleia, quando eu morava em Salvador, ele falou, Nelo, rapaz, eu acho bonito mais a doutrina de vocês, né? Mas falta um foguinho ali. E eu entendi o que ele estava falando. E eu não estou falando, queridos, de perfil litúrgico. Porque o fervor da nossa alma a gente não mostra pulando e cantando e girando, não. A gente mostra com compromisso da nossa vida, com entrega do nosso coração. Quando a gente começa a ler a história da igreja, nos grandes avivamentos que aconteceram na Europa, em que pessoas se convertiam e se comprometiam com Deus e tinham uma vida santa, você vai olhar o contexto da igreja. O louvor era feito com órgão de tubo, e o sermão era lido, e o pastor com um lampião na mão.
Esse era o perfil. Não tinha música animada, mas o fogo no coração estava ali. Para que serve tanta doutrina, querido, se o nosso coração não ama o Senhor? Para que serve tanto trabalho, se o nosso coração não deseja o Senhor? Interessante porque Cristo, quando chama os apóstolos, os 12 apóstolos, diz o seguinte: Jesus escolheu os 12 e os convocou para estar com Ele. Então, queridos, a primeira missão dos apóstolos não era sair pregando, era andar com Jesus. Queridos, andar com Jesus é mais importante do que trabalhar para Jesus. E nós não podemos, queridos, diante da profundidade doutrinária que a gente tem, não passar a amar mais a Deus, não passar a se entregar de maneira mais profunda ao Senhor. E depois da crítica, o Senhor Jesus faz uma advertência a essa igreja, versos 5 e 6. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venham a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aqui Jesus dá 3 diretrizes para a igreja. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Meu irmão, pare e lembra, quando foi que as coisas começaram a desandar? Quando foi que você começou a perder o calor no coração? Lembra, arrepende-te, ou seja, nós precisamos olhar para trás, refletir e falar: Deus, me perdoa. Me perdoa porque depois que eu entrei na faculdade, meu coração foi embora. Depois que eu fui promovido, o meu coração se esfriou. Depois que o Senhor me deu condição de comprar aquela chácarazinha, depois que eu casei, depois que meus filhos nasceram, e a gente começa a detectar onde foi que a gente começou a esfriar, onde o amor começou a morrer. Lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E as primeiras obras, a referência aqui é o amor. Volte a amar o Senhor, volte a buscar o Senhor de todo o coração. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, o que Cristo está fazendo aqui é voltando. Fala: vocês são um povo bom. Vocês são um povo trabalhador. É uma igreja séria. É uma igreja que ninguém tem nada para falar a nível moral. Uma igreja santa. É uma igreja bem doutrinada. Uma igreja que conhece Bíblia. É uma igreja que, quando aparece um dito apóstolo, já mete o dedo na cara e fala: opa, você é impostor, você é lobo. Você não tem espaço no nosso meio. Mas vocês abandonaram. Vocês não me amam como antes. E ele encerra fazendo uma promessa para aquela igreja, dizendo o seguinte, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que prevalecer, aquele que permanecer firme, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Os irmãos lembram que quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso. E Deus colocou um querubim para que eles não entrassem e comessem da árvore da vida, porque eles ali adquiririam vida eterna e eles ficariam eternamente perdidos. Mas o texto diz que aqueles que vencerem terão acesso à árvore da vida. E, queridos, ter acesso à árvore da vida é viver eternamente e plenamente na presença de Deus. Onde está aquele amor? Onde está aquele fogo no coração que, quando você para falar do seu passado, você enche os olhos de lágrima? Por que é que a gente já não chora mais orando?
Por que é que o nosso coração já não se aquieta quando começa a dar a hora do culto? Por que é que a gente tem dificuldade de parar e ouvir uma palavra de 40 minutos? É porque o amor se esfriou. E se aqueceu para outras coisas. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento.